Vampiros, mito e realidade, história e histerismo, fascinação, perigo e sensualidade, fantasia e sobrenatural. Somos, no mesmo instante, seduzidos e repelidos. Sua fascinação nos captura sem darmos conta disso. A história de Drácula, sabemos hoje, é baseada em fatos verídicos. E seu encanto é mantido após mais de um século pelo nosso desejo de ficarmos com medo. Em Busca da Verdade. Versão brasileira Sincrovídeo. Você está sob meu domínio. Nossa fascinação com a ideia dos vampiros vem atingindo proporções assustadoras. O que te atacou foi uma vampira. Ela veio beber o seu sangue. Seu sangue precioso. São mais de 500 filmes e shows de televisão. O Drácula voltou. Há também objetos de arte, uma quantidade de livros em todos os idiomas. E produtos comerciais. Além de objetos de coleção de todos os tipos. E até boates com música gótica, composta especialmente para vampiros. E até na internet. O conceito que temos hoje dos vampiros se originou de um único livro. Drácula foi a primeira história de vampiros que obteve sucesso, embora tenha havido livros anteriores a ele que não chamaram a atenção. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker publicou um conto no qual dava nome a uma lenda milenar. Chamava o monstro de um nome que se tornou tão infame quanto Satã. Eu sou Drácula. Eu sou Drácula. Eu sou o Conde Drácula. O lado irônico do nome é que, como se pode ver nas anotações de Stoker, ele iria usar o nome de Conde Vampire e depois mudou de ideia. Stoker desistiu do nome que havia escolhido porque descobriu o verdadeiro nome da pessoa ligada à lenda do vampiro. Era o príncipe Drácula da Transilvânia, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Stoker realizou pesquisas em museus e entrevistou muitas pessoas, conseguindo montar um relato fascinante, resultado da fusão de muitas lendas antigas sobre vampiros. Os vampiros alimentam nosso medo há mais de 4.000 anos, como provam os desenhos da Babilônia, descobertos por arqueólogos. Não houve civilização que se conheça que não tenha tratado de alguma maneira da ideia da existência dos vampiros ou de seres que saem da sepultura para se alimentar da energia ou do sangue dos vivos. Em Roma e na Grécia Antiga, os vampiros tanto podiam ser criaturas terríveis que matavam crianças de noite ou lindas moças que usavam sua sensualidade para atrair suas vítimas antes de se fartarem com seu sangue. A mitologia grega fala de uma espécie de vampiro chamado Lâmia. Houve de fato uma mulher chamada Lâmia, que era a rainha da região que hoje chamamos de Líbia. E Zeus visitou Lâmia, que teve um filho dele. E a mulher de Zeus não gostou daquilo e apoderou-se da criança. Lâmia ficou desesperada com a perda,
abandonou a corte e passou a perambular pelas florestas, atacando crianças. Os gregos falavam de um outro vampiro, cujo aspecto era único e que respeitava um horário. O vampiro grego chamado Vlaikolakos é uma criatura cuja pele é esticada sobre o crânio e os ossos como um tambor, que é a tradução do seu nome. Esse vampiro grego só pode sair, ou seja, só pode voltar à sua cova aos sábados. Ele vaga por aí 24 horas por dia, 6 dias por semana, mas descansa aos sábados. No folclore judaico da antiguidade, um vampiro aparece sob a forma de Lilith, uma história guardada por 3.000 anos em imagens esculpidas em antigos templos de pedra. Ela era uma vampira e, segundo a lenda, foi a primeira mulher de Adão antes de ser substituída por Eva. A ideia de um humano demoníaco que mata as pessoas sugando seu sangue parece se ajustar com precisão com o que as pessoas sabiam sobre Lilith. Segundo a lenda, Lilith fugiu do paraíso depois do que pode ter sido a primeira briga entre amantes. Estavam fazendo amor e Adão disse que queria ir por cima. E ela disse, nem pensar. Ela argumentou que eram iguais e que nenhum tinha o direito de ficar mais alto do que o outro. Para ele, é claro, isso era um motim, uma abominação. E ele se recusou a aceitar isso. Os dois discutiram por algum tempo e, ainda de acordo com o folclore judaico, quando ela sentiu que ele não ia ceder, fugiu e passou a perseguir todos os filhos que Adão teve com a sua segunda mulher. No Egito Antigo e também na América pré-colombiana, o conceito dos mortos-vivos que bebem sangue participava das crendices locais. Na cultura asteca, por exemplo, o vampiro era a criatura que você encontrava no submundo. Em mitologia, o submundo significa sua própria subconsciência. Os monstros japoneses que bebem sangue apareciam sob os mais variados disfarces. Podiam ser um gato enorme ou criaturas que se escondiam em lagos, rios ou até no oceano. Basicamente, ele vive na beira da água e ataca animais, bois ou cavalos que passam por ali, chupando o seu sangue. Um dos vampiros mais horripilantes é um ser alado, com 4 braços e o corpo de uma mulher. A deusa Kali é um dos muitos vampiros da Índia. Kali aparece sob muitas formas, sendo a principal a de uma criatura escura com vários braços, um colar de crânios e sangue escorrendo de seus enormes caninos. Com as alterações nas fronteiras dos países, as descrições dos vampiros também mudaram. O nome dele é Pighersu, na minha terra, na Tailândia. E é uma criatura que... Bom, é um cadáver cuja cabeça sai, carregando suas tripas, e usa a língua como um pé, e sai pulando por aí. Sai procurando gente indefesa no meio da noite. Na Malásia, o folclore conta de um vampiro que vive nas árvores e pula sobre o telhado das casas, especialmente se na casa mora um bebê. Ele enfia sua língua lá de cima do telhado, de noite, e a língua abre um talho no bebê e ele suga o sangue e a língua volta para a boca do vampiro, que então voa e vai embora. Há também o vampiro do oeste da África que se chama Lugaru. E é uma criatura que só sai de noite, que durante o dia parece ser um vizinho como outro qualquer. Mas à noite solta a pele e voa por aí
e ataca as pessoas. E depois volta, coloca a pele de novo como se fosse uma roupa e retoma seu papel na sociedade. Os vampiros da Austrália são como rãs enormes. Os vampiros australianos são criaturas menores, descritas no folclore dos aborígenes. Vivem nas árvores e atacam os viajantes que se perdem, sugando o seu sangue. Na maior parte da Europa e na América moderna, a crença é a de que os vampiros são entes queridos que se foram e voltam da sepultura, levados por sua sede insaciável por sangue humano. Quase todas as lendas sobre vampiros parecem ter origem no nosso medo de morrer e no nosso terror com a ideia de que os mortos possam voltar e nos levar para a cova com eles. Para mim, o que é importante nessas histórias de sangue, de violência, de morte e que tratam da natureza dos vampiros é que essas histórias sempre acabam bem, com o bem triunfando sobre o mal, com a luz vencendo a escuridão. E por isso são quase como lendas moralistas. Para escrever Drácula, Bram Stoker colheu muitos detalhes do folclore rural e os utilizou no seu conto. Há um século estamos tentando separar a verdade da lenda nesse sucesso literário. Poucos dias antes de sua publicação, Bram Stoker resolveu mudar o nome de seu conto. Durante anos, ele pensou em intitulá-lo Os Mortos-Vivos. Mas desde sua primeira tiragem, o livro Drácula vem levantando controvérsias. Na época, o livro foi criticado por ser vulgar e sensacionalista. É preciso lembrar que Stoker escreveu seu livro numa época em que as teorias de Darwin estavam mexendo com a consciência vitoriana e Drácula era uma personagem da evolução que podia revertê-la, engatinhar de volta pela escada da evolução e voltar a ser um morcego ou um lobo, eliminando a distinção entre homem e animal. Só sobreviveram alguns poucos exemplares da primeira edição do Drácula de Stoker, como a que se encontra no Museu dos Escritores em Dublin. Mas Drácula já foi traduzido para mais de 50 idiomas. Nunca saiu do prelo e é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. É um desempenho fantástico. Drácula ainda é um livro de grande vendagem. Eu acho que quase todas as editoras têm uma edição dele e ainda é muito lido. Quantos contos escritos em 1897 podem se vangloriar desse desempenho? O local do nascimento psicológico do Drácula pode ter sido esta velha igreja e seu cemitério em Clontarf, na Irlanda. Muitos dos parentes de Stoker foram enterrados aqui e ele foi batizado na capela. Sabe-se que Stoker passou horas e horas brincando nesse cemitério, decorando os dizeres das tumbas. Talvez seja por isso que ele tenha desenvolvido o conceito dos mortos-vivos, que essa gente continua viva. À medida que crescia, Stoker tornou-se um profundo conhecedor das superstições irlandesas. Stoker foi uma criança muito doente e sua mãe lhe contava histórias terríveis, às vezes sobre fadas, outras vezes sobre a praga da cólera que acontecia em Sligo, onde as pessoas eram enterradas ainda vivas. Tudo isso deve ter influenciado sua fértil imaginação. Stoker teve vários empregos. Trabalhou como contador, gerente de teatro, até como crítico. Não importa o que fizesse, sempre teve uma paixão: escrever. Publicou seu primeiro livro de ficção em 1882, intitulado Under the Sunset, Sob o Pôr do Sol, que era uma coletânea de histórias para crianças. Não fez muito sucesso porque assustava as crianças. Drácula foi o 8º dos 17 livros que escreveu. Esse seu 8º livro, uma obra-prima, Drac,
como Stoker mesmo o apelidou, nunca lhe rendeu nada em vida. Bram Stoker não chegou a presenciar o sucesso fenomenal de Drácula. Mesmo a peça que ele produziu, baseada no livro, foi um retumbante fracasso. Stoker morreu pobre em 1912, aos 64 anos. A causa oficial da morte foi exaustão. Seu corpo, como era seu desejo, foi cremado. Seu cadáver jamais voltaria para assustar os vivos. Meu sangue está contaminado com o sangue de Drácula. Os vários Dráculas se tornaram tão populares que a maioria das pessoas passou a pensar que eles eram uma ficção, tão sem base em fatos quanto os outros monstros do cinema. Eu sou o Conde Drácula. Vocês estão vendo um homem que já viveu muitos séculos. Eu me mantive vivo bebendo o sangue dos inocentes. No final dos anos 60, dois estudiosos da faculdade de Boston, Raymond McNally e Redo Floresco, resolveram verificar se o Drácula de Stoker era mais do que uma simples lenda de terror. Eu sei que Bistrita, pelo menos, é um lugar conhecido. A Transilvânia, claro, existe. E logo depois de Bistrita fica o Borgo Pass. Tanto na novela como no filme, Parker se encontra pela primeira vez com o Conde Drácula no Borgo Pass. Eu procurei no mapa da Romênia e lá estava o Borgo Pass. Existia, já imaginou? E os horários de trem que encontrei estavam corretos. A geografia também está correta. Não podia ter sido inventada. Em 1972, eles transformaram Drácula numa personagem real. Publicaram suas descobertas que provavam que a personagem principal de Stoker havia recebido o nome de um príncipe do século XV, cujos atos sanguinolentos excediam em muito os praticados pela personagem de ficção. O pai dele se chamava Vlad Dracul. E Dracul significava que ele havia recebido a Ordem do Dragão das mãos do imperador romano rei Sigismundo em 1431, na cidade de Nuremberg. E o A colocado no fim do nome, o que se chama uma terminação enclítica, como Ivan Ivanovich, que quer dizer Ivan, filho de Ivan, levou ao nome Drácula. Drácula significa então o filho daquele que recebeu a Ordem do Dragão. Há documentos do século XV onde aparece a assinatura do príncipe Drácula. Mas o príncipe que reinava sobre as regiões da Transilvânia e da Valáquia, que hoje fazem parte da Romênia, era também conhecido como Vlad Tepes. Isto é, Vlad o Empalador, devido ao método de tortura que utilizava. Ele fincava pessoas em estacas à sua volta e jantava no meio delas. Primeiro ele bebia sangue de suas vítimas, que era recolhido em tigelas. Depois ele comia pão embebido no sangue. Daí veio a ideia de beber sangue, que é, como se sabe, uma das características dos vampiros.
O povo romeno considera os vampiros como uma espécie de purgatório em vida. Certas pessoas são condenadas a vagar sem rumo sobre a terra e punir seus parentes e vizinhos por seus pecados, e assim, o vampirismo é uma forma de punição. Os dois professores americanos fizeram uma expedição à Romênia e encontraram o verdadeiro castelo de Drácula. Outros castelos romenos haviam sido, durante muitos anos, considerados como sendo o castelo do príncipe Drácula. Reunimos vários especialistas com conhecimentos em muitos campos da ciência. Conheciam folclore, alguns eram arqueólogos, outros historiadores eclesiásticos. E meu tio foi um dos pesquisadores principais. Ele faleceu quando o castelo estava sendo escavado e, pelas circunstâncias estranhas, o povo disse que essa era a forma de Drácula se vingar por estarmos desvendando seus segredos. Foi do alto deste castelo que a esposa do conde Drácula se atirou para a morte, numa queda de mais de 400 metros. Ninguém sabe até hoje por que ela fez isso. O castelo Drácula fica a poucos quilômetros da cidade de Tirgoviste, onde o príncipe Drácula subiu ao poder na primavera de 1456. Os registros oficiais mostram que seu primeiro ato foi reunir 400 aristocratas, inclusive 5 bispos e o arcebispo da região. Depois de uma luxuosa festa, Drácula ordenou que todos os convidados, incluindo suas esposas e serviçais, fossem empalados em estacas colocadas em vertical. A empalação é uma arte perdida, não é mais praticada. É quando você enfia alguém numa estaca ou poste, é como uma crucificação. É uma maneira terrível de morrer. E é aterrorizadora. Garante o poder pelo medo, é muito eficaz. Embora pouco moral, mas mantém ou mantinha o povo na linha naquele tempo. A lenda conta que o recém-empossado príncipe assistiu à carnificina de sua torre, do complexo de prédios que era o seu castelo. Graças à invenção da prensa de tipos móveis, a fama de Vlad, o empalador, espalhou-se pela Europa e até pela Ásia, quando ele ainda vivia. Nós achamos que essas histórias impressas sobre Drácula, que datam da segunda metade do século XV, tenham sido os primeiros impressos de grande vendagem, além dos baseados em motivos não religiosos. O parágrafo inicial de um desses panfletos, traduzido do alemão, diz o seguinte: esta é a horripilante e verdadeiramente extraordinária história do monstro de Bistrita chamado Drácula, que cometia crimes pagãos, tais como matar gente enfiada em estacas, cortar as pessoas em pedaços como se fossem repolho, colocar mães e filhos em água fervente e forçar as pessoas a praticarem o canibalismo. De acordo com os registros existentes, o príncipe Drácula mandou executar cerca de 200 mil pessoas durante o seu reinado. Muitas dessas pessoas eram homens, mulheres e crianças que moravam em vilas sob a sua proteção. Seu próprio pai foi assassinado por oponentes políticos e um de seus irmãos foi enterrado vivo. O tumulto político era enorme na época que Vlad, o Empalador, perdeu e retomou o poder 3 vezes. Ele passou mais tempo na prisão do que no poder. Segundo os arquivos russos, que são muito precisos, mesmo na prisão,
o Drácula não perdeu sua paixão pela empalação. É claro que preso não podia empalar gente, então ele caçava ratos e os torturava, e os empalava, e pedia aos guardas para comprarem aves no mercado para ele as torturar e empalar. Vlad Tepes viveu durante o auge do conflito entre a Europa cristã e a Turquia islâmica. Apesar da inferioridade numérica, ele repeliu vários ataques turcos, levando seus seguidores à vitória. Um exército de 40 mil homens havia derrotado outro de cerca de 200 mil, usando táticas de guerrilha e o terror. O príncipe Drácula ainda é louvado na Romênia pela sua coragem. Uma armadura que usou está exposta no Museu Militar de Bucareste. Na escola aprendemos sobre Drácula e ele é considerado um herói. Era um homem bom, matava por justiça, não por prazer, e só eliminava os inimigos da Romênia. O príncipe Drácula morreu como viveu. Violentamente. Segundo uma das versões, ele se disfarçou com uma armadura turca durante uma batalha contra os turcos para poder cruzar as linhas inimigas. E foi atacado por seus próprios soldados que não reconheceram seu disfarce de campanha. Vlad, o Empalador, foi enterrado num mosteiro cercado de lagos na ilha de Snagov. E a lenda conta que lá ele havia escondido um valioso tesouro. Ele havia doado terras para a igreja. Sabemos que ele construiu mosteiros, provavelmente porque estava pensando na salvação de sua alma. Mas a saga do Príncipe das Trevas não termina aqui. Quando ele foi morto, em 1476, os monges levaram seu corpo e o enterraram lá no mosteiro de Snagov. E a tradição conta que ele foi enterrado numa cripta bem em frente ao altar, de maneira que cada vez que o celebrante pisasse na sepultura durante a liturgia, o Drácula seria aliviado de alguns de seus muitos pecados. Em 1931, uma expedição do governo romeno escavou a tumba de Drácula. Mas quando a sepultura foi aberta, quando a pedra da cripta foi retirada, não havia caixão nem corpo. Foram encontrados alguns ossos de animais, mas nenhum osso humano. Os ossos de Vlad desapareceram. Se dermos ouvidos ao mito, Drácula pode ressuscitar. Seu tesouro também desapareceu e se diz que está enterrado no fundo de um dos lagos que cercam sua tumba. Esse tipo de mistério mantém viva a lenda de Drácula.
As Montanhas Cárpatos, na Transilvânia, têm sido, desde a Idade Média, um local onde proliferam as histórias de vampiros. O folclore conta que padres e mágicos de todo o mundo escorraçaram espíritos maus e toda sorte de monstros que vieram se esconder nessas montanhas, cobertas de florestas sombrias. Nas lendas de vampiros, a realidade às vezes supera o mito em termos de terror. É aqui que se conta a história da chamada Condessa de Sangue, uma mulher que pertenceu à nobreza húngara e que tinha uma mania horripilante. Elizabeth Bathory pertencia à família real, que sempre se utilizou das classes mais pobres, que não eram consideradas muito importantes. No início do século XVII, começaram a aparecer corpos de moças por toda a região, completamente sem sangue. Os lavradores tinham certeza de que um vampiro rondava suas vilas. Seus crimes foram descobertos quando ela cometeu a imprudência de matar uma moça da nobreza, o que levou membros de sua própria família a participarem da investigação. Depois de um demorado julgamento, apareceu a verdade sobre Elizabeth Bathory, e era mais revoltante do que se poderia supor. Ela atacava suas acompanhantes e as torturava e as sangrava. Bathory matou cerca de 650 moças. E a maioria trabalhava para ela. Ela as matava para beber e se banhar no sangue delas, achando que assim iria manter sua juventude. Elizabeth Bathory foi condenada por seus crimes em 1611 e sentenciada a ser emparedada no seu quarto de dormir. Ao invés de encontrar a eterna juventude que procurava, morreu maldita e solitária. Quando escreveu Drácula, Bram Stoker certamente sabia da história da Condessa de Sangue e talvez tivesse pensado em fazer com que seu vilão principal fosse uma mulher. Em certas regiões da Europa Oriental, as tradições são mantidas com muita convicção. Há paredes de igrejas perfeitamente preservadas por aqui, que foram pintadas há mais de 600 anos. Os costumes, a roupa e os dançarinos tradicionais não mudaram muito nos últimos séculos. Mas agora o povo da Romênia descobriu que todo o resto do mundo se interessa pela lenda de Drácula. É possível visitar agora castelos do século XV que foram defendidos por Vlad, o Empalador. Dá até para percorrer passagens estreitas e sombrias, usadas no passado como rota de fuga, quando o palácio era sitiado. E lá, numa prateleira, dentro de uma torre do castelo, está uma escultura fantástica feita há 6 séculos. A poucos metros dali, camelôs vendem lembranças baratas para os turistas que chegam diariamente de ônibus desde a queda do comunismo.
Na cidade de Sighisoara, na Transilvânia, uma pequena placa marca a casa onde nasceu Vlad Drácula em 1431. O prédio de 2 andares não tem nada de especial e há planos para transformá-lo em restaurante. E no Passe de Borgo, onde se inicia e termina o famoso conto de Bram Stoker, há agora o Hotel Castelo do Drácula. Lá dentro você pode comprar 1 litro de vodka Drácula, engarrafada na Transilvânia. Fora da rota dos turistas, ao redor da fogueira diária no centro das vilas de lavradores, as crianças ainda escutam as lendas sobre os mortos-vivos que saem da sepultura. E as cerimônias fúnebres dos romanos ainda são cheias de precauções para que os mortos descansem em paz. Na Romênia, os mortos são vestidos com suas melhores roupas. Uma agulha e linha são colocadas em um dos bolsos para fazer os remendos necessários durante a jornada para a eternidade. E moedas são deixadas em outro bolso para pagar pedágio nessa jornada. Durante o enterro, todos os que se aproximam recebem uma oferenda da comida e da bebida preferidas pelo morto. Esse ritual pretende garantir a passagem suave dessa vida para a próxima, de modo que o corpo não fique preso entre as duas, condenado a vagar pelo mundo dos mortos-vivos. E ainda se tomam medidas drásticas quando se suspeita que um cadáver possa retornar na forma de vampiro. Eu conheci uma moça que me contou que seu pai era um vampiro. Eu perguntei: o que você quer dizer com isso? Do que está falando? E ela disse: bom, 3 dias depois dele ter morrido, seu corpo ainda não havia endurecido, sua pele estava normal e seu rosto ainda tinha cor. Ela não teve coragem para fazer isso, mas seus vizinhos fizeram o que você vê no cinema. Enfiaram uma estaca de madeira no coração do homem, mas da maneira correta, através do corpo e penetrando no chão, de modo que o corpo não pudesse se levantar. Essas crenças ainda são muito fortes, em particular junto à população adulta na Romênia e em outros países. A Romênia não é a única. Nosso interesse na história do Drácula tem um ângulo pessoal. Nasceu de uma luta entre o bem e o mal. Alimentou-se do nosso apetite psicológico pelo horror e é mantido vivo pelo seu apelo dramático. Tanto para os que acreditam quanto para os que duvidam, seja no escuro de um teatro, num sítio arqueológico ou mesmo nos recessos de nossas mentes, o vampiro sempre estará lá. O vampiro se mantém na cultura popular pelos exageros de nossa imaginação e pelos nossos pesadelos.
Eu nunca bebo. Venho. E se defendidas clinicamente, há pessoas que podem ser consideradas vampiros vivos, porque elas se deixaram levar pelo desejo nefasto de beber o sangue de outra pessoa. Se usar meus dentes, a pessoa que eu mordo sente dor. E o pescoço dói muito, mesmo que eu morda de leve. E aí eu tentei o lóbulo da orelha, e ali dava para furar bem, e não doía tanto. Mas também não havia tanto sangue. Há muitas pessoas no mundo que bebem sangue. Há cerimônias de sangue, gente que bebe sangue por prazer sexual ou só pela fantasia, mas há muito poucos verdadeiros bebedores de sangue. Uma das imprecisões do folclore é a de que o sol mata os vampiros instantaneamente. Esse conceito deriva de uma certa licença poética, usada para resgatar matadores de vampiros fictícios. O sol. E, no entanto, desde o início das lendas dos vampiros, elas sempre ensinaram como matá-los. Não! Você não pode me destruir! As maneiras mais eficazes: queimá-los, cortar suas cabeças ou bater uma estaca sobre seu peito, fincando-a no chão. Mas o folclore avisa que regras rígidas precisam ser seguidas. A estaca tem que ser de uma certa madeira. A cabeça precisa ser totalmente separada do corpo num só golpe. E as chamas têm que queimar o vampiro inteiro sem deixar nada a não ser cinzas. Qualquer erro pode resultar na volta do morto-vivo, ainda mais vingativo. Não há nada no mundo que possa me fazer parar. E, como Bram Stoker descobriu em sua pesquisa, para matar um vampiro é preciso primeiro achá-lo. O que não é uma tarefa simples, pois essas criaturas aparentemente podem voar, transformarem-se em diversos animais ou até desaparecer numa nuvem de fumaça. Mas o folclore oferece ajuda aos caçadores de vampiros. A maioria dos vampiros descansa durante o dia em sua própria cova. E foi assim que as pessoas começaram a escavar as sepulturas em busca de vampiros. Em termos históricos, o medo dos vampiros causou sérios problemas sociais. Quando se suspeitava que alguém estava atacando a vila ou seus habitantes, eles abriam o caixão. E naquela época, ainda não se embalsamava os corpos e o próprio processo de decomposição fazia inchar a face, que parecia viva, e alguns órgãos faziam o sangue refluir para a boca. E aí, 2 e 2 são 5. Esse defunto deve andar por aí bebendo sangue dos vivos. Uma das maiores ondas de histeria com relação a vampiros percorreu a Transilvânia em fins do século XVIII. Para pôr ordem no caos, o rei baixou uma proclamação punindo severamente quem violasse uma sepultura. Na Europa cristã, o crucifixo e a água benta foram recrutados para combater os mortos-vivos.
Eu vejo o vampiro como figura do anticristo. Por isso não há maneira melhor de combatê-lo do que a figura do Cristo crucificado ou a água que tenha sido benzida, que é um símbolo do batismo, através do qual as pessoas entram na nova vida oferecida por Cristo. O padre Gregory Quayle, da Arquidiocese Católica Romana de Los Angeles, diz saber por que tanta gente acredita em vampiros. Eu acho perfeitamente natural que as pessoas se entreguem a esse fascínio. Algumas pessoas, tenho certeza, sofrem de uma obsessão com o assunto da morte e da vida após a morte, como é apresentada na lenda dos vampiros. O medo dos vampiros pode ainda hoje resultar na morte de um suspeito. Houve um caso recente no interior do México onde mulheres suspeitas de serem feiticeiras e vampiras foram atacadas, mortas e mutiladas, sendo deixadas em campo aberto. Nas áreas mais afastadas, eles ainda fincam uma estaca no corpo e batem bastante, de maneira que ela não possa sair. Os pesquisadores acreditam que muitas lendas de vampiros foram baseadas em pessoas que foram enterradas vivas por engano. Isso não era raro durante as pragas, quando havia urgência para enterrar os contaminados. As pessoas pareciam ter morrido. Era uma espécie de morte simulada e eram enterradas. E depois se descobria que não haviam morrido. Os caixões apareciam arranhados por dentro. E você abre aquela sepultura depois de uma semana e o corpo mudou de posição, ou mostra horror na sua face, ou está ensanguentado porque se feriu ao tentar fugir de seu próprio caixão. Isso pode ser interpretado como se esse corpo fosse um vampiro que tinha acabado de beber o sangue de alguém. No início do século XIX, nos Estados Unidos, às vezes se enterrava um sininho de prata junto com o corpo. Os registros da cidade de Nova York mostram que em 1803, de 1.200 corpos enterrados com sinos, 6 pessoas foram salvas quando seus caixões foram exumados ao se ouvir um sino tocar. Fim da primeira parte. Vampiros, mito e realidade, história e histerismo. Apelo, perigo e sensualidade, fantasia e sobrenatural. Somos, no mesmo instante, seduzidos e chocados. Sua fascinação nos captura sem darmos conta disso. A história de Drácula, sabemos hoje, é baseada em fatos verídicos e seu encanto é mantido após mais de um século pelo nosso desejo de ficarmos com medo. Vampiros. A busca da verdade. Parte 2. Versão brasileira Sincrovídeo. Mestre, venha correndo. Sangue. Esse é o filme que não morreu.
Nosferatu. Só o nome gera o sangue. Os tribunais alemães ordenaram a destruição do filme Nosferatu, feito em 1922. Mas ele sobreviveu. Foi um dos primeiros e dos mais aterrorizantes filmes feitos sobre vampiros. O filme projetou o primeiro ator do gênero a ficar famoso. Max Schreck é o ser nojento, parecido com um rato. É a própria encarnação da peste. É muito perto do que Stoker tinha em mente ao escrever o livro. Ora, Drácula não estava lá para agradar ninguém. A sensação de quem o visse seria de repulsa. Embora o nome do vampiro no filme tenha sido mudado para Conde Orlok, o enredo é obviamente o mesmo do livro Drácula, de Bram Stoker. Nina. Chama o doutor, depressa. O fim era diferente daquele do livro. O monstro não se rende a uma espada, ao fogo ou a uma estaca, mas ao amor de uma mulher. A heroína de Nosferatu se sacrifica para salvar o mundo do vampiro. É um fim trágico, longe de terminar numa história feliz. Ela está morta. Por ironia, os produtores do filme também receberam forte oposição de uma mulher. A viúva de Bram Stoker, Florence, acionou os produtores de Nosferatu durante quase 10 anos. Finalmente conseguiu que a justiça alemã ordenasse a destruição dos negativos originais do filme. Para nossa sorte, nem todas as cópias foram destruídas. A ação legal levou a companhia Prana Films à falência. Seu primeiro filme de longa-metragem havia sido Nosferatu. A sentença sobre Nosferatu ainda não havia sido promulgada quando os cineastas americanos se aventuraram no domínio dos vampiros. O primeiro filme foi feito em 1927, chamava-se Londres Depois da Meia-Noite e era estrelado por Lon Chaney. Para evitar uma briga judicial, seu enredo era bem diferente do enredo de Drácula. Não resta nenhuma cópia desse filme, o único em que Lon Chaney atuou como vampiro. Foi também em 1927 que a versão de Drácula para o teatro estreou na Broadway. Dessa vez, com permissão da viúva, que recebeu seus direitos autorais. O ator principal era um húngaro que memorizou foneticamente todas as suas falas. Seu nome, Bela Lugosi. Ele só começou a ter aulas de inglês quando já tinha mais de 40 anos e nunca falou a língua direito. Na verdade, tanto no teatro como nos seus primeiros filmes, ele decorava as falas pelo seu som, uma sílaba de cada vez. E isso resultou naquele modo forçado de falar que passamos a associar à voz dos vampiros. That we forever associate with vampire elocution. Eu sou o Drácula. Em 1931, a versão de Drácula para o cinema estabeleceu o padrão para os filmes de vampiros. Mas Hollywood só utilizou Lugosi porque todos os outros astros estavam ocupados. Drácula. A simples menção do nome traz à mente coisas más, fantásticas, deprimentes. Será que seria apenas um sonho? Um pesadelo?
Eles finalmente aceitaram trabalhar com Lugosi, mas lhe ofereceram uma soma aviltante. Ele só recebeu $500 por semana durante as 7 semanas em que o filme foi feito. Bela Lugosi só recebeu $3.500 pelo papel mais importante de toda a sua carreira no cinema. Este é o Drácula, a história original e aterrorizante de um maníaco, de um homem que voltou da sepultura, que bebia sangue humano, que se transformou num morcego para induzir as moças indefesas a um fim pior do que a morte. Tudo que me lembro do meu pai é de ir ao cinema com ele. Nós íamos assistir Drácula e eu levava meus amigos, crianças pequenas como eu, e eles ficavam assustados vendo meu pai na tela. É claro que eu não me assustava com o filme. Eu também me lembro que, de vez em quando, meu pai representava o papel de Drácula e dizia algumas falas que ele sabia tão bem. O filho de Bela Lugosi não seguiu a carreira do pai. Ele não quis ser ator e se formou em advocacia. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. E todo dia alguém faz referência a isso. Eu recebo até cartas de fãs falando do meu pai. Recebo várias por semana. Eu acho que ele está cada vez mais popular, mais do que quando vivia, e acho que ele não esperava isso. Drácula. Enquanto Lugosi e sua equipe filmavam Drácula em 1931, outra equipe usava os mesmos cenários para filmar a versão em espanhol do mesmo filme. O elenco inglês trabalhava de dia. Quando eles saíam, entrava o elenco espanhol. Não havia sindicatos, nem leis trabalhistas. E nós trabalhávamos sem parar, varando à noite. Até nos sábados. Mas ninguém reclamava, era divertido. A versão em espanhol de Drácula consagrou Lupita Tovar como uma estrela internacional. A versão em espanhol não teve a presença magistral de Lugosi. Quem o substituiu foi um ator chamado Carlos Mierias, que fez o papel usando as roupas de Lugosi e até a sua peruca. A peruca não teve um minuto de descanso durante toda a filmagem. Lugosi usava de dia e Carlos de noite. As fantasias do vampiro eram as mesmas, mas as roupas das mulheres eram diferentes. Meu neto me disse que sabe por que seu avô se casou comigo. Minha camisola era bem transparente, mostrava tudo. Tudo era muito sexy. No filme americano, as mulheres se vestiam até o pescoço, eram muito pudicas, enquanto Lupita usava roupas mais atraentes e camisolas transparentes, coisas assim.
Drácula fascina as pessoas. Não só neste país, como em todo o mundo. Eu recebo cartas muito interessantes de fãs mexicanos. São cartas adoráveis, escritas por jovens. Mas recebo cartas também de Londres, Paris, da Espanha, da Suíça e da Alemanha. Drácula cativou as plateias nos 2 idiomas. O filme Drácula praticamente resgatou a Universal da falência, e é interessante notar que a história de Hollywood seria completamente diferente se esse filme não tivesse feito o sucesso que fez na época. O castelo! Drácula! Ele voltou! Em 1936, o vampiro que ressuscitou o gênero era uma mulher. O pulso dela está fraco, Dr. Garth, cada vez mais fraco. Nem toda a sua ciência pode salvá-la agora. Ela está enfeitiçada e só eu posso quebrar esse encanto ou ela morre. Eu sou filho do Drácula. Lon Chaney Jr. conseguiu superar o pai e representou um conde clássico no filme O Filho de Drácula, em 1943. Eu posso imaginar você se casando com um cadáver e vivendo numa cova. O vampiro pode mudar de forma sempre que quiser. Às vezes aparece como um morcego, às vezes como uma nuvem de vapor. E assim ele pode se locomover sem ser visto por seus inimigos. O filho do Drácula, queimando a tela com seu terror renovado. É uma estranha história de mortos-vivos que saem das covas à noite para atacar suas vítimas que de nada suspeitam. E se ele tocar em alguém? A pessoa morre. Enquanto isso, Bela Lugosi continuou a fazer filmes de terror, representando vários papéis de monstros sanguinários, mas sem voltar ao Drácula. Ah, meu amigo, há poucos dias você era tão pequeno quanto seu companheiro. Mas olhe para você agora. O vampiro, o homem-morcego, o conde Drácula, representado por Bela Lugosi. Em 1948, Bela Lugosi retornou aos estúdios da Universal para fazer pela última vez o papel de Drácula. Ele se divertiu ao fazer Abbott e Costello encontram o Frankenstein. O conde Drácula dorme neste caixão, mas se levanta todas as noites assim que o sol se põe. É tudo uma grande besteira. Bela Lugosi encontrou o assunto perfeito para transformar um gorila num idiota. E versa vice. No início dos anos 50, Lugosi aceitava qualquer papel que lhe fosse oferecido. Aceitou inclusive um papel secundário numa farsa de uma dupla que imitava Dean Martin e Jerry Lewis. O que ele disse? O que ele disse? Eu não sei nem o que eu disse. Interessante. É mesmo? Oba! Na vida real, Lugosi vivia cheio de dívidas por ser viciado em drogas e tentou uma reabilitação em 1955. Sr. Lugosi, o senhor vai sair do hospital amanhã? Vou. Estou feliz porque sou um homem novo.
Ganhei uma nova vida, estou curado. Está mesmo? Estou. É um processo horrível quando se suspende a droga. Nunca senti tanta dor. Então, Drácula não foi nada comparado com isto. É bom vê-lo tão saudável, que tenha muito sucesso. Obrigado. E que volte a filmar. É muito gentil. Eu gostaria de vê-lo de volta aos braços Eu dos seus espero que fãs. meus fãs retornem quando eu fizer meu próximo filme. Obrigado. Bela Lugosi morreu em 1956, 2 semanas depois de começar a filmagem de Plano 9 do Espaço Sideral, dirigido por Ed Wood Jr. Eles vêm das entranhas do inferno, uma raça mutante de mortos que caminham, assassinos imortais orientados por um plano de domínio completo da Terra. O filme foi terminado com um substituto que nunca mostrava o rosto e fez as cenas de Lugosi que faltavam. Quanto a Lugosi, seu desejo foi atendido e ele foi enterrado com a maquilagem e a capa do Drácula. Esta é a história de Drácula, uma criatura que destrói tudo o que toca. Finalmente, em 1958, o sangue ficou vermelho, quando saiu a primeira versão em cores do Drácula. Drácula, o infame mestre de todo o mal. O ator inglês Christopher Lee assumiu o papel do sanguessuga que se recusa a morrer no filme O Horror de Drácula. Precisa me ajudar. Por favor, você é a minha única esperança. Eu te ajudo. Eu prometo. O orçamento da Hammer Films, que produziu a película, era pequeno, mas apostou tudo e comprou os direitos de Drácula da Universal. Drácula, o Horror de Drácula nos Estados Unidos. A filmagem custou muito pouco, cerca de $100 mil. E foi feita em 6 semanas. Como é possível destruir um monstro se até hoje ninguém conseguiu? Os que dele se aproximam tornam-se suas vítimas. A Hammer fez um investimento total de cerca de $150 mil e ganhou muito dinheiro com o filme. O Horror de Drácula faturou em 1958 muito dinheiro. Pode parecer incrível, mas foi muito dinheiro mesmo. Eram $8 milhões. Christopher Lee continuou a representar o Drácula em dezenas de filmes feitos na Inglaterra, na Itália, na Espanha e na França. Ele colocou seus caninos postiços pela última vez em 1973 para filmar o Conde Drácula e sua noiva vampira. O rei dos mortos-vivos se casa com a rainha dos zumbis. Por séculos está apenas começando! Christopher Lee e Peter Cushing, os 2 mestres do terror, ameaçam as almas dos vivos e dos mortos. Eu estou com fome. Boris Karloff fez o papel de um vampiro pela primeira e última vez em toda a sua carreira no filme O Sábado Negro, em 1963. Será ele um homem? Ou será um vampiro? Príncipe Negro. Minha maldição será meu nome. Você será chamado Drácula.
Em 1972, William Marshall foi o primeiro ator negro a fazer o papel principal num filme de vampiros. Blácula fez um sucesso tão grande que foi logo seguido por Grite Blácula Grite. Enchendo a noite de terror. Blácula, o irmão negro de Drácula, ainda mais mortal do que ele. Nós não gostamos da ideia da morte, achamos que a morte é para sempre e odiamos isso. E eu acho que é, pelo menos em parte, por isso que esse filme e outros semelhantes a ele tiveram tanta repercussão junto ao público. Robert Corey, no papel do Conde Yorga, foi um recém-chegado ao gênero de terror durante a enxurrada desses filmes que ocorreu nos anos 70. Gostei da sua piada de ontem à noite, meu doutor. Como vê, a piada desta noite é minha. É incrível. Você é mesmo um vampiro? Eu sou. Uns amigos meus estavam fazendo um filme de terror que ia ser basicamente um filme pornô, bem leve, o que eles consideravam pornô naquela época. Hoje é brincadeira de crianças. Uma mulher viva se torna amante do mestre morto e passa a compartilhar de sua fome por almas, sua sede por sangue humano. Corey resolveu representar o vampiro para ajudar seus amigos. Ele achava que ninguém ia assistir a esse filme. Aquele filme custou $64 mil e faturou $8 milhões só na primeira semana. De repente, era um sucesso. Durante os anos 80, os filmes de vampiros ganharam um ímpeto trazido pelos efeitos especiais e pelas novas técnicas de maquilagem. Ficaram mais atraentes para o público, mas exigiam mais dos atores. Eu me apresentava para ser maquiado às 3:30 da manhã e só começava a filmar por volta do meio-dia. Eram 8 horas e meia só para a maquiagem. E aí eu tinha que trabalhar mais 8 horas. E era chato. Você fica todo apertado com aqueles dedos horríveis. Não dá para segurar nada. E ir ao banheiro, então, nem pensar. Essa era a pior parte. O resto até que era divertido. Sejam bem-vindos à escola mais exclusiva da Europa, onde a busca do saber entra pela noite. Depois de dezenas de filmes, a história dos mortos-vivos e de sua sede por sangue toma novos contornos. Tantos que começa a se parecer com a montanha da Transilvânia. Eles vão do drama sério ao ridículo total. Morra, Drácula, morra! Veja o monstro de 10 mil anos se desintegrar na sua frente. Os 7 irmãos e sua única irmã encontram Drácula. Você nunca viu uma luta de Kung Fu tão violenta quanto a escaramuça entre os 7 irmãos e sua irmã contra o Drácula.
1992, o diretor Francis Ford Coppola fez um filme tão fiel ao livro que se chamou O Drácula de Bram Stoker. Ouvi dizer que você é um homem de bom gosto. O conde era representado por Gary Oldman e sua vítima por Winona Ryder. Não, por favor. Estou me casando com você porque eu estou condenado a caminhar pela sombra da morte por toda a eternidade. Eu te amo demais para deixá-la. Me leve para longe de toda essa morte. Você vai morrer. Todos terão que morrer. Já foram produzidos 500 filmes de vampiros, mas continuamos a querer mais. O vampiro é uma personagem eterna, pode viver para sempre. Eu creio que seus livros e filmes também. Se sobrar apenas um, logo haverá milhares deles. O gênero vampiresco encheu teatros e iluminou as telas de televisão durante os últimos 50 anos, criando uma série de personalidades internacionais. Um dos primeiros cultos foi criado em torno de Vampira, uma criação da atriz Maila Nurmi. Encurtei o vestido, usei um sutiã que levantava os seios, uma cinta que me reduzia a cintura e meias arrastão, sapatos de couro, unhas compridas, maquiagem, tudo para ficar sexy. Vampira, que começou como uma apresentadora de televisão em 1954, tornou-se imortal em filme quando apareceu no clássico Plano 9 do Espaço Sideral. Que poder terrível pode parar esse terror? Veja Bela Lugosi e a sedutora Vampira. Para alguns, o fascínio dos vampiros está à flor da pele. Eu quero uma vampira. Eu vou colocar uma faca na mão dela, bem perto do seu pescoço. Que lindo, é bonita. Há muito tempo, os especialistas em publicidade de todo o mundo aprenderam a saciar a fome do público por produtos de vampiros. E os comerciantes estão sempre prontos para fazer algum lucro. Um entusiasta é alguém que aceita a ideia completa do vampirismo. Eles se vestem de vampiro e vivem à noite. Na maioria das vezes é só uma brincadeira. Esta é a capa que eu vi Bela Lugosi usando em 1932 no palco, quando ele estava fazendo o papel de Drácula. E no meu dedo eu levo o anel do Drácula de Bela Lugosi. Desde que começaram as lendas sobre vampiros, os artistas vêm tentando dar formas aos mitos. Eu não posso realmente dizer que acredito em vampiros, mas também não deixo de acreditar. As lendas são muito detalhadas e muito antigas.
Derek Gross é um dos ilustradores de vampiros mais em voga na atualidade. Como ilustrador, eu concebo não só vampiros como outros seres sobrenaturais. É um campo aberto para exercitar a mente. Contar histórias de vampiros é um grande negócio hoje em dia. Dizem que Anne Rice recebeu $1 milhão de adiantamento antes de publicar seu primeiro conto, Entrevista com um Vampiro. Dezenas de outros escritores continuam a seduzir os fãs dos mortos-vivos e são traduzidos para leitores de todo o mundo. Complementando a ficção, os estudiosos pesquisaram as lendas e encheram prateleiras de livros contando seus achados. A palavra vampiro parece ter tido origem numa antiga palavra eslava, opir. E com as transformações da língua, passou a significar fome e mudou para vampire. Antes da difusão da ciência, o povo não compreendia o mecanismo do contágio e confundia epidemias e outras doenças com atos de vampirismo. Desde os tempos mais remotos, há a crença de que os mortos vão voltar para perseguir os vivos, especialmente se a morte foi misteriosa, ou se foi suicídio, ou afogamento, ou algo anormal. É também uma lição de fé. Antigamente se usavam pedras bem pesadas para cobrir as covas, em parte para evitar que os mortos se levantassem e viessem atacar pessoas inocentes. Antes que um ator ou uma atriz possa fazer o papel de vampiro, é preciso fazer com que ele ou ela se pareça com um vampiro. É aí que entram os maquiladores, como Todd McIntosh. Todo o meu corpo era puxado e espetado e apertado e beliscado, e assim que terminava eu tinha que começar de novo, porque a maquiagem começava a rachar ou porque minha pele não aguentava. Era cansativo fazer o papel do vampiro, mas o resultado era fantástico. Agora eu fico feliz por ter feito. Além da maquilagem, os vampiros de hoje têm um lado sensual que não existia no passado. O ato de ser mordida é como um ato sexual, é como uma intrusão, uma penetração. Quando fizemos a cena da mordida, era como se estivéssemos representando um orgasmo, um ato de prazer. Parece que Bram Stoker também tinha algo em mente, além de um bom susto, quando escreveu Drácula há 100 anos. Porque ele não podia, na época, mostrar uma sexualidade explícita, como se faz hoje. Tinha que usar um subterfúgio, e a mordida no pescoço era uma metáfora do ato sexual. E era muito mais romântico do que descrever o ato sexual. A personagem Drácula sempre foi sensual, porque te morde no pescoço. É bom. É uma coisa boa, sabe? Sugar o sangue assusta, mas Drácula é sensual porque é tão forte que chega a te levantar do chão.
Uma pessoa me escreveu dizendo que a razão pela qual ela ama o vampiro e que acha que as outras mulheres também amam é que elas sempre reclamam que o homem não faz carícias antes do ato e que, para ela, o vampiro é só carícias. As revistas em quadrinhos não deixaram escapar a natureza sensual dos vampiros. Vampirella é uma das personagens mais populares desde que apareceu, em 1969. A Vampirella saiu completa da minha mente e foi logo seguida por sua irmã loura, a Draculina. E eu pensei, bem, já que elas vêm do planeta Draculon, é possível que em vez de água, lá o sangue possa correr por todos os lados. Antes da Vampirella, eu acho que a maioria das pessoas só pensavam em vampiros masculinos, basicamente. Acho que foi uma novidade tão grande que teve sucesso. Ainda mais que ela é tão sensual. Ela deu logo certo, e antes que me desse conta, já havia escrito a segunda aventura, e depois a terceira, e eu continuo até hoje. Eu acho que nem os vampiros vão morrer, nem vai arrefecer a demanda pelo gênero. Eu conheço pessoas que gostam de exercitar sua imaginação pensando em vampiros. Na natureza, um único mamífero vive somente do sangue que suga dos outros. É o morcego vampiro. O conto Drácula de Bram Stoker e os filmes que se seguiram criaram um vínculo maligno entre morcegos e vampiros. Na realidade, os vampiros das lendas preferem se transformar em lobos, gatos, pássaros, ratos ou até em insetos, raramente em morcegos. Nossa fascinação com o sangue é o maior incentivo à manutenção das histórias de vampiros. O sangue é a vida. Só nos Estados Unidos, 4 milhões de litros de sangue são transferidos de um corpo para outro por ano durante cirurgias ou emergências. Desde os tempos pré-históricos, sabe-se que sangue derramado significa a morte. Eu acho que muita gente, inclusive eu, tem alguma necessidade a ser preenchida. E eu acho que o vampirismo, tirar sangue de outros, a fonte da vida, a essência da vida, tomando-a para si, é o preenchimento de uma necessidade enorme. Mireia Romo, de Los Angeles, pediu a um dentista que lhe afiasse os dentes antes de passar ao próximo passo no vampirismo. As pessoas às vezes me lançam um olhar estranho. Elas sempre olham diretamente para minha boca. Seus olhos ficam presos lá.
O músico e compositor Vlad, da banda americana Dark Theater, usa caninos postiços afiados no palco. A sua dieta na vida real inclui sangue humano. As pessoas ficam chocadas, mas afinal não são litros de sangue que eu tiro de alguém. É uma quantidade muito pequena de sangue. Já aconteceu eu fazer isso, em ocasiões especiais. E é muito excitante. Eu acho, torna as coisas mais íntimas. E tem um gosto ótimo. Eu aprecio muito o gosto. Embora sempre tenha sido proibido beber sangue humano, por motivos místicos ou por prazer sexual, é um ato que sempre foi praticado através dos séculos. Eu acho que se trata de pura sedução. O vampiro te seduz e trata você com todo carinho, só se revelando no final. Eu acho tudo isso muito excitante. É como andar de montanha-russa e no último minuto você cai. Eu sou um bebedor de sangue monógamo. Nós estamos na era da AIDS. Deus sabe do que mais. Você tem que ter cuidado. Não dá para sair mordendo uma pessoa diferente a cada noite. O estudo do vampirismo passou a ser um assunto sério nas universidades americanas e europeias. Este é o Drácula. Esse vampiro é um corpo, é mesmo um cadáver que caminha. Você não encontra essas coisas por aí no escuro. Na Universidade de Boston, os estudantes ganham créditos ao pesquisarem as raízes históricas do Drácula. E na Universidade do Sul da Califórnia, uma estudante de mestrado escreveu sua tese sobre o impacto que o vampiro provoca sobre os jovens. Eu acho que é uma nova onda de vampiromania em toda a nossa cultura, mas na subcultura gótica especialmente. Uma pesquisa para obter o PhD levou-a a sair da calma da universidade para o submundo americano, como o clube Vampiro Gótico. Eu comecei a estudar a subcultura gótica e parei para pensar. Acho que a cultura maior também está sendo influenciada. A economia vai mal, há muito desemprego. Isso resulta numa grande insegurança e adotar a imagem do vampiro te dá um pouco de confiança. Eu acho que mesmo no escuro, mesmo quando você não tem certeza de para onde está indo, há um sentimento de que tudo estará bem do outro lado. As pessoas afetadas agora, pelo que eu pude observar, são muito jovens, têm entre 18 e 25 anos. É uma idade em que a curiosidade domina. Quem é você, comparado com o que lhe disseram que você é? Como encaixar seus pais, a igreja, sua escola? É o primeiro ato de rebeldia. E o que você quer explorar? O lado negro. O que se depreende de tudo isso é que, como sociedade, estamos desenvolvendo um apetite voraz por mitologia de vampiros. De todos os muitos monstros, este é o único que se parece tanto conosco, que pode viver e se mover entre nós. Ele pode transitar incógnito pela sociedade humana e, de repente, revelar sua verdadeira natureza. Isso sugere que o vampiro é, de fato, um símbolo do nosso ego. Eu acho que a lenda de Drácula afeta nosso medo da morte, do mal, acentuado pelo fato de que hoje o mal está por toda a parte. Preste atenção no que o vampiro oferece. Ele é rico, poderoso, eternamente jovem, tem controle hipnótico instantâneo sobre as pessoas, tem um castelo na Europa,
um enorme guarda-roupa e é o sonho dos americanos. Continuamos nossa busca por respostas. Quando foi nosso primeiro encontro com o vampiro? Figura bíblica, histórica, um pesadelo passado de geração em geração sob a forma de folclore, Drácula tornou-se realidade através de Vlad, o Empalador. E tornou-se imortal pela pena de Bram Stoker. A lenda tanto fascina quanto assusta. Realidade ou fantasia? Os vampiros vagam pelo nosso subconsciente e, por vezes, mostram sua aparência. São alimentados pelo nosso desejo de sentirmos medo e também por sua sede de sangue. Acima de tudo, talvez, a ameaça dos vampiros nos coloque em contato com o lado mais negro de nossas mentes e das paixões em nossos corações. Se os vampiros existem, eles têm forma humana. Quem sabe um deles pode estar aqui agora entre nós.